Olá. Olá, não, né? Boa noite. Tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos ler o capítulo 13 do livro que nós estamos maratonando, Mateus. Nesse capítulo, Jesus conta algumas de suas parábolas, algumas de suas histórias que ele usava para ilustrar as coisas que ele queria ensinar. Eu queria lembrar vocês que nós já temos todo o livro de Provérbios gravado aqui no canal, disponível. Nós temos também o Evangelho de João, também temos as leituras em espanhol. E agora nós estamos maratonando o livro de Mateus. E no livro de Mateus, já estamos no capítulo 13. Então, se você quiser aproveitar o fim de semana para maratonar os vídeos, colocar sua leitura em dia e relaxar nesse fim de semana, nós temos aí muitos vídeos disponíveis, ok? Não esquece de deixar o seu like. Se por acaso você não é inscrito, já se inscreve aqui, aperta o botãozinho, clica no sininho para receber a notificação cada vez que a gente postar um vídeo novo, ok? Mateus, capítulo 13, a história da semente. Instantes depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar num barco. Usando o barco como púlpito, contou uma história ao povo. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Por que contar histórias? Os discípulos perguntaram: por que contar histórias? Ele respondeu: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso conto histórias. Meu objetivo é criar disposição
olhos que veem e ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem. Muita gente, profetas e crentes humildes, daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas nunca tiveram chance. O significado da história sobre a colheita. Reflitam sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então vem o maligno e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquele que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo, mas a palavra não cria raízes. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Ele contou outra história. O reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que plantou semente de boa qualidade em suas terras. Na mesma noite, enquanto os empregados dormiam, seu rival misturou sementes de ervas daninhas aos grãos de trigo e fugiu antes do amanhecer. Os primeiros brotos surgiram e o grão começou a crescer, mas a erva daninha também apareceu. Os lavradores perguntaram ao fazendeiro: Patrão, se o senhor plantou semente de boa qualidade, de onde veio a erva daninha? Ele respondeu: Algum inimigo fez isso. Devemos arrancar as ervas daninhas, quiseram saber os lavradores. Ele respondeu: Não, pois se arrancarem as ervas daninhas, vocês vão arrancar o trigo também. Desde que cresçam juntos até a época da colheita, vou instruir os ceifeiros a arrancar as ervas daninhas e amarrá-las em fardos para o fogo e ajuntar o trigo para guardá-lo no celeiro. Outra história, outra história, outra história. O reino de Deus é como a semente de mostarda plantada por um agricultor. É uma das menores sementes, mas uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Mais uma história. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Tudo que Jesus fez naquele dia foi contar histórias, uma longa tarde de histórias. Também foi o cumprimento de uma profecia. Abrirei minha boca e contarei histórias. Trarei a público coisas ocultas desde o primeiro dia da existência do mundo. O desfecho da história. Jesus dispensou o povo e foi para casa. Os discípulos então pediram: explica-nos a história das ervas daninhas na lavoura. Ele explicou: o agricultor que tem a semente pura é o Filho do Homem. O campo é o mundo. As sementes verdadeiras são os súditos do reino. As ervas daninhas são os súditos do diabo. E o inimigo que a semeia é o próprio diabo.
Vocês estão entendendo? O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo por muitos anos, até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa. Ela fica eufórica com a descoberta e vende tudo o que possui, a fim de reunir a quantia necessária para comprar aquele campo. O reino de Deus também é como um comerciante de joias que busca as melhores pérolas. Um dia encontra a pérola perfeita e imediatamente vende tudo o que possui para comprá-la. O reino de Deus também é como uma rede de pesca lançada ao mar, que apanha toda espécie de peixes. Quando está cheia, é puxada até a praia. Os peixes bons são recolhidos e guardados num tonel. Os que não estão bons são jogados fora. Assim será feito no desfecho da história. Os anjos virão, separarão os peixes ruins e jogarão fora. Haverá muita reclamação e desespero, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Jesus perguntou: vocês estão entendendo? Eles responderam: sim. Ele acrescentou: então vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado, no momento em que precisa. Jesus terminou de contar essas histórias e partiu dali. Voltou para sua cidade e começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Ele é muito bom, comentavam. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Perguntavam-se. Não demorou, porém, e já estavam falando mal dele. Ora, nós o conhecemos desde menino. É o filho do carpinteiro. Conhecemos sua mãe, Maria, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Suas irmãs também vivem aqui. Quem ele pensa que é? E o desprezavam. Jesus observou: um profeta só não é importante em sua terra e em sua família, nas ruas em que brincou quando criança. Por causa da indiferença e da hostilidade deles, não fez muitos milagres ali. Olá. Olá, não, né? Boa noite. Tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos ler o capítulo 13 do livro que nós estamos maratonando, Mateus. Nesse capítulo, Jesus conta algumas de suas parábolas, algumas de suas histórias que ele usava para ilustrar as coisas que ele queria ensinar.
espalharam-se à sua volta, obrigando-o a entrar num barco. Usando o barco como púlpito, contou uma história ao povo. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Por que contar histórias? Os discípulos perguntaram: por que contar histórias? Ele respondeu: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso conto histórias. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem. Nas condições em que se encontram, eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. Que não se repita a previsão de Isaías. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim, evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Vocês, no entanto, têm olhos abençoados por Deus, olhos que veem, e ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem. Muita gente, profetas e crentes humildes, daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas nunca tiveram chance. O significado da história sobre a colheita. Reflitam sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então vem o maligno e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquele que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo, mas a palavra não cria raízes. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Ele contou outra história. O reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que plantou semente de boa qualidade em suas terras. Na mesma noite, enquanto os empregados dormiam,
quiseram saber os lavradores. Ele respondeu: não, pois se arrancarem as ervas daninhas, vocês vão arrancar o trigo também. Desde que cresçam juntos, até a época da colheita, vou instruir os ceifeiros a arrancar as ervas daninhas e amarrá-las em fardos para o fogo e ajuntar o trigo para guardá-lo no celeiro. Outra história, outra história, outra história. O reino de Deus é como a semente de mostarda plantada por um agricultor. É uma das menores sementes, mas uma vez plantada, germina e cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos. Mais uma história. O reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães e fica esperando a massa crescer. Tudo que Jesus fez naquele dia foi contar histórias, uma longa tarde de histórias. Também foi o cumprimento de uma profecia. Abrirei minha boca e contarei histórias. Trarei a público coisas ocultas desde o primeiro dia da existência do mundo. O desfecho da história. Jesus dispensou o povo e foi para casa. Os discípulos então pediram: explica-nos a história das ervas daninhas na lavoura. Ele explicou: o agricultor que tem a semente pura é o Filho do Homem. O campo é o mundo. As sementes verdadeiras são os súditos do reino. As ervas daninhas são os súditos do diabo. E o inimigo que a semeia é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, o desfecho da história. Os ceifeiros são anjos. A cena em que as ervas daninhas são enfeixadas e queimadas faz parte do último ato. O Filho do Homem enviará seus anjos, arrancará ervas daninhas de seu reino e as jogará no lixo. Será o fim delas. Ainda tentarão reclamar com o céu, mas ninguém as escutará. Ao mesmo tempo, as vidas prontas, santas e maduras irão adornar o reino do Pai. Vocês estão entendendo? O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo por muitos anos, até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa. Ela fica eufórica com a descoberta e vende tudo o que possui, a fim de reunir a quantia necessária para comprar aquele campo. O reino de Deus também é como um comerciante de joias que busca as melhores pérolas. Um dia encontra a pérola perfeita e imediatamente vende tudo o que possui para comprá-la. O reino de Deus também é como uma rede de pesca lançada ao mar, que apanha toda espécie de peixes. Quando está cheia, é puxada até a praia. Os peixes bons são recolhidos e guardados num tonel. Os que não estão bons são jogados fora. Assim será feito no desfecho da história. Os anjos virão, separarão os peixes ruins e jogarão fora. Haverá muita reclamação e desespero, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Jesus perguntou: vocês estão entendendo? Eles responderam: sim. Ele acrescentou: então vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como o proprietário de uma loja que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado, no momento em que precisa. Jesus terminou de contar essas histórias e partiu dali. Voltou para sua cidade e
começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Ele é muito bom, comentavam. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Perguntavam-se. Não demorou, porém, e já estavam falando mal dele. Ora, nós o conhecemos desde menino. É o filho do carpinteiro. Conhecemos sua mãe, Maria, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Suas irmãs também vivem aqui. Quem ele pensa que é? E o desprezavam. Jesus observou. Um profeta só não é importante em sua terra e em sua família, nas ruas em que brincou quando criança. Por causa da indiferença e da hostilidade